Jornal Regional. A notícia que você precisa saber no seu rádio. Volta meio-dia mais 31 minutos, a Luiz, meio-dia 31. Muito bem, voltamos agora direto da nossa sala de entrevista, 12h31, Jornal Regional nesta quarta-feira, mais um candidato a prefeito em nossa entrevista. Muito bem. Jornal Regional Entrevista. Muito bem, nosso entrevistado de hoje é o candidato a prefeito do município de Limoeiro pelo Partido Socialismo, Liberdade, os 50, professor Ramérez. José Luiz Menezes, faça as honras da casa. Muito bem. Boa tarde aí do professor. Professor, uma ótima tarde, muito obrigado pela sua presença, é um prazer recebê-lo mais uma vez. Boa tarde, José Luiz, boa tarde, Mário Oliveira, boa tarde, Juscelino Castro. Estamos aqui retornando a esta casa, já estivemos aqui na pré-campanha e agora sim é para valer. Estamos aqui para discutir, apresentar para a sociedade limoeirense, em geral, aspectos do nosso programa, daquilo que nós pensamos ser abraçar a cidade, aquilo que nós pensamos ser governar com o povo, que é o nosso lema de campanha, e é assim que nós estamos nos apresentando para todos os segmentos da sociedade limoeirense. Estamos aqui à disposição de vocês. Vamos começar. Eu vou ser direto e objetivo, já que você é um profissional da área da educação, tem toda uma formação acadêmica, tratando desse assunto com muito esmero e com muita dedicação à questão educacional. A pergunta é direta e objetiva. Quais os seus projetos? O que o senhor tem de projetos para a educação de Limoeiro do Norte, candidato? Boa tarde, ouvinte, mais uma vez. É uma pergunta bastante pertinente. Acho que todos os candidatos e candidatas apresentarão proposta para a educação, até porque é um setor do qual ninguém pode fechar os olhos, né? Nós temos, inclusive, nacionalmente, o Fundo de Desenvolvimento da Educação, que recentemente, né, foi aprovado aí uma lei que permite aumentar até 26% da arrecadação destinado à educação. Então, pensando nisto e pensando no cenário que nós temos aqui em Limoeiro, mas não somente em Limoeiro, mas no Brasil como um todo, não é isso? Eu acho que a educação ela merece um olhar especial. Há vários aspectos assim que nós entendemos ser importantes, né? Alguns mais do que outros, mas não menos significantes, colocados assim em comparação. Eu sei que tem um aspecto que é muito importante, que é o da própria gestão educacional no município. Para nós é muito importante trabalharmos o aspecto da eleição dos diretores de escola, né? Alguém pode até dizer que fará isso, mas nós temos um compromisso e uma responsabilidade muito forte no tocante a esse tema, até porque nós vamos nos eleger sem nenhum compromisso, assim, digamos, de distribuição de cargo. Nossa candidatura ela é bastante isenta do ponto de vista de estar fazendo acordos antecipados. Então, isso nos coloca em situação de vantagem para colocar em execução essa questão. Além desse ponto de vista, nós temos questões que nós consideramos importantes, como, por exemplo, criar dentro do próprio orçamento e dentro da política educacional um currículo para a educação inclusivas, né, isso com centros integrais, com a questão da acessibilidade. Esses são pontos que para nós são de fundamental importância. Defendemos também a criação de equipes multidisciplinares nas escolas. Por exemplo, as escolas hoje, elas não têm equipes multidisciplinares, como, por exemplo, os psicopedagogos, que são fundamentais para as escolas, até porque nós sabemos que esse acompanhamento psicológico do nosso aluno, ele é muito importante, até porque nós temos uma visão de escola que não é um depósito, não é isso? Assim, onde os pais irão se desfazer das suas crianças e deixar sob a responsabilidade de terceiros, mas é um lugar complementar da própria formação, porque a formação
do indivíduo na sua integralidade envolve a família e a escola, então nós precisamos exatamente desse acompanhamento, que envolve também a interação da escola com a própria comunidade. Então são aspectos que no nosso entendimento, eles são bastante importantes, a criação dessas equipes multidisciplinares. Isso o orçamento tem que permitir, né? Isso que nós façamos isso, mas essa é uma questão política em que nós temos que colocar como prioridade. E uma questão que a gente coloca para reflexão, né, até da sociedade, que nós assumimos como dentro do nosso programa, é a necessidade de creches, né? Isso porque cada vez mais nós temos uma sociedade em que as mulheres, elas vão para o mercado de trabalho. Hoje o mercado de trabalho não é algo exclusivo tão somente dos homens, e as mulheres que muitas vezes têm dificuldades, aquelas que, né, que têm seus filhos, né, por conta do trabalho, de fazer o acompanhamento. Então a creche, ele é um ponto muito importante. E essa discussão não é só no perímetro urbano, né? Isso nós temos, inclusive, no perímetro rural, as mulheres, nossas mães trabalhadoras. Então, esse aspecto, esse diálogo, nós queremos fazer com a sociedade. É evidente que nós entendemos isso como sendo importante, mas dentro do nosso programa nós temos um conjunto de princípios, e um dos princípios, quando nós indicamos naquela frase da nossa campanha Governar com o Povo, porque nós entendemos que o diálogo com a sociedade, ele é importante. Nós temos que fazer um governo escutando a sociedade. Nós não podemos nos considerarmos iluminados, não é isso? E que somos capazes de resolver todos os problemas sozinhos. Nós temos que fazer uma gestão com o envolvimento da sociedade, porque as pessoas passarão a se sentir partícipes desse projeto e dessa governança. Então isso é algo que é difícil de fazer, não é fácil, é preciso muita educação política, é preciso muita disposição, desprendimento, né, isso, dos gestores, e capacidade de acolher as críticas, inclusive da sociedade, em relação àquilo que ela mais necessita. Às vezes nós até pensamos que algo seja mais importante quando a sociedade está querendo é outra coisa. Não é isso? Então nós precisamos discutir em relação à educação, né? Nós estamos colocando esse tema da creche, que nós consideramos importante, mas a sociedade tem que dar o sinal, tem que afirmar para nós que isso é realmente, verdadeiramente importante, por conta dessa questão da educação infantil, que ao mesmo tempo dá o abrigo à educação infantil, mas também tranquiliza as mães trabalhadoras, isso, ao deixar os seus filhos nas creches. Dentro dessa pergunta, o senhor sabe que o Fundeb, ele é 60% destinado a ser para pagar remuneração de profissionais. Perfeito. Esses 40% cobriria todas essas despesas do que Limoeiro recebe hoje, com todo esse propósito que o senhor acaba de colocar, candidato? Tem dois aspectos aí. É evidentemente que essa política pública, que é uma política pública, ela pode ser ossada do ponto de vista da montagem das equipes, mas é evidentemente que a construção física, o prédio, essas coisas todas, elas podem ser também a partir da captação de recursos federais, estaduais, com contrapartida do município. Então, é evidente que para montar um prédio de uma creche, né, com todos os aspectos, digamos assim, necessários, tudo aquilo que é necessário, é necessário o projeto e que a lei institui para poder funcionar. Exatamente. Aí, essa é uma questão, mas o que passa para, digamos assim, para o fundo, né, da educação, é a contratação da equipe, né, o funcionamento dela, né, isso, a aquisição dos equipamentos, o custeio da creche, né? É o mais importante. Porque a construção, ela é um investimento, e esse investimento, ele pode ser por captação de recursos. A gente sabe que não cabe dentro disso tudo, mas é necessário montar o projeto e correr atrás do financiamento, porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender, no tocante aos recursos, a diferença entre o financiamento e o custeio, né? Todo prédio construído, ele é fruto de um financiamento, não é isso? Mas todo prédio construído, ele depende de um custeio para mantê-lo.
na verdade, tanto para manter a estrutura física, como também o custeio para a manutenção, para o funcionamento, que é a contratação das equipes, a contratação do pessoal que vai trabalhar nesse equipamento. Então, o investimento, ele é transitório, né? Ele vem, mas o custeio é aquilo que entra na despesa corrente do município. Né? Só que você tá colocando a condição da educação infantil. Ainda tem o ensino médio. Não, o ensino fundamental 1 e 2. 1 e 2, exatamente. Porque o ensino médio tem proposta? É responsabilidade do Estado. Tem proposta? O ensino médio nós temos, evidentemente, nós já falamos aqui um dos aspectos, que é a equipe multidisciplinar, né? Isso, a eleição digamos assim, das escolas entra dentro desse aspecto do ensino fundamental 1 e 2, né? Isso, e também essa questão que nós já enfatizamos. Nós temos propostas, digamos assim, inclusive aí é um debate que nós temos que fazer com a sociedade, que também requer investimento, que é a melhoria física das nossas escolas. Nós não podemos admitir, como disse, né, o senador Cristóvão Buarque aí no passado, nós não podemos admitir que o prédio das nossas escolas sejam prédios deteriorados, como muitas vezes são. Né? Se nós precisamos, inclusive, abrigar no mesmo local um conjunto de atividades, né? A escola pode ser o lugar também de outras políticas públicas, como da arte, do esporte, e etc, né? Isso aí, a integração das pastas, não seria fundir pasta, mas seria, digamos assim, a comunicabilidade entre as pastas e aí, digamos assim, e a intersetorialidade, né? Isso, você pensar que elas não são desconectadas, essas áreas, elas seriam, digamos, colocadas dentro dessa perspectiva. Por exemplo, não tem como pensar a questão do esporte sem pensar na escola, como um lugar também da prática esportiva, da formação dos atletas, né, da prática da educação física, da mesma forma as questões artísticas, culturais. Então nós temos que pensar centros de formações que sejam capazes de abrigar todas essas dimensões. Eu não sei se Mário gostaria de colocar alguma coisa nesse assunto, só para me fechar o raciocínio, Mário Oliveira. A nucleação, candidato, ela fez com que algumas escolas fechassem por conta dessa questão da nucleação. O que o senhor gostaria que o senhor analisasse isso, se no seu governo, caso o senhor venha vencer a eleição, como é que o senhor vai tratar desse assunto? A nucleação, ela tem um aspecto importante. Por exemplo, eu jogaria uma questão ampla e geral para a sociedade. Quando nós falamos em melhoria física das escolas, eu perguntaria, será que 5 grandes escolas, né, com todas essas, com todos esses ambientes, tanto para a prática educativa como para a prática esportiva e escolar, não seria suficiente, já que nós temos o transporte escolar? Então, é uma questão a ser pensada, a ser avaliada e a discutida com a sociedade. A nucleação, ela passa a ser necessária. Agora, como essa nucleação e como essa política de nucleação ela está sendo desenvolvida, eu acho que esse é um diálogo que tem que estabelecer com a própria categoria e com a comunidade. Muitas vezes o que ocorre nesses processos é a ausência do diálogo com a comunidade, com o profissional da educação, com o professor, com os diretores, com a comunidade, aonde, em tese, perderia, digamos assim, o prédio, porque os alunos daquela comunidade vão ser abrigados no prédio de uma outra comunidade. Então, essas questões, elas são muito, digamos, sensíveis, e aí ela tem que ser fruto de um diálogo, tem que ser fruto de um planejamento onde consigamos fazer uma maior participação da sociedade na definição dessa nucleação. Muitas vezes o que está errado não é a ideia da nucleação, é o próprio processo, como esse processo ele acontece. Então, numa gestão que pretende escutar a sociedade, isso é obrigação da gestão da educação no município fazer essa interlocução. Mas penso eu que algumas escolas, com toda essa infraestrutura para o ensino integral, seria uma grande saída para a questão da nucleação. E nosso município, ele, digamos assim, territorialmente, ele é muito fácil de você vislumbrar onde estão
as grandes regiões aqui do nosso município, né? O município que ele tem uma extensão muito grande, leste e oeste, que vai da Chapada do Apudi ao Bixopá. Você tem norte e sul, uma faixa mais estreita na nossa cartografia, né? No mapa do município. Então é muito fácil, do ponto de vista até mental, desenhar onde essa nucleação, como ela aconteceria. No entanto, é necessária a discussão, é necessário o debate, é necessário o envolvimento da sociedade nessa definição. Porque muitas vezes isso causa, digamos, dissabores, né? Causa constrangimentos e aí insatisfações. É evidente que em todo processo democrático vai ter alguém que não sairá totalmente satisfeito, mas ele pôde participar, a pessoa pôde participar do processo de definição dessa política. Essa é uma questão que nós temos que levar em consideração. Mário Oliveira. O diálogo seria, portanto, aí o melhor caminho, né? Porque, às vezes, por exemplo, a ideia, 5 escolas, tem aí alguns aspectos. Por exemplo, a interlocução com o governo federal, interlocução com o ministério, recursos para a construção, a feitura de projeto dessas escolas. Uma outra questão aí também, candidato, que possa ser aclarada aí, a questão do deslocamento, uma ideia por exemplo, o pai teria essa segurança de que vai ter um deslocamento, esse deslocamento do meu filho, mesmo que uma certa distância, e não ter essa ideia da escola também mais próxima, que é o que a gente ouve às vezes, né, a reclamação às vezes de alguma dessa questão da nucleação, que segundo o que foi feito é necessário, né, por conta, inclusive, de escolas terem aí 10 alunos, né, não fecharem uma sala de aula, digamos assim, completa. Então, eu acredito que demanda aí, como o senhor disse, um diálogo, né, com essa comunidade, e aí pode ir de encontro também em relação a essa questão, por exemplo, de trazer a comunidade para dentro da escola. Ela estando mais próxima também, fica mais fácil, né? Então, acho que demanda toda aí digamos assim, como o senhor falou, um diálogo com a comunidade. O senhor faria dessa forma? Não, com certeza, nós não faríamos sem um diálogo. E aí, assim, quando você toca no ponto do transporte, quer dizer, o aluno, quando ele sai da sua casa e entra no transporte escolar, a responsabilidade é do ente público, é da prefeitura. Então, ele está sob a responsabilidade aí, digamos, do município, desde quando ele, né, pega um transporte escolar. Então, toda a responsabilidade e cuidado, ele passa a ser de quem faz a gestão desse processo como um todo. O pai, agora, tem que dar toda a confiança e segurança. Transporte de qualidade, monitor, quer dizer, mais inclusive na contratação também, né? do transporte e de tudo, não é isso? Então, porque, na verdade, essa questão, ela também envolve um debate sobre os custos também, né? Mas nós temos que também pensar não só nos custos, mas na satisfação naquilo que é mais democrático para a sociedade como um todo. Isso pode, muitas vezes, digamos assim, ser aplicado de uma forma mais tranquila no ensino fundamental 2 e de uma forma menos tranquila, digamos, no ensino infantil, porque é muito mais complicado esse deslocamento da criança do que do adolescente, não é verdade? Então, essa é uma questão a ser muito bem avaliada, tem que ser observada com muito carinho, por isso que tem que ter um envolvimento, né? Você diz assim, uma sala com 10 pessoas, uma sala com 10 pessoas de jovens, que é mais fácil deslocar, é diferente, por exemplo, da educação infantil. Então, a responsabilidade para o transporte, né, de crianças para a atividade escolar, ela tem uma dimensão muito diferente do transporte, digamos, daqueles que estão frequentando o ensino fundamental 2. Eu digo por força de lei, né? Tem um número X que você tem que manter, né? Aluno, sala de aula, né? Aí por conta da nucleação, né? Como é que o senhor vê esse aspecto da merenda escolar no município? O que é que o senhor teria de proposta? Mudaria algo? Acrescentaria algo em relação à merenda escolar do município? A merenda escolar, no nosso entendimento, ela tem que vir, primeiramente, da agricultura familiar. Nós temos que criar os mecanismos. Quando eu vou fazer esse debate de educação, de saúde, de assistência,
eu tenho, às vezes, alguma dificuldade de separar esses setores, né? Porque, no meu entendimento, eles são muito conectados. Então, não dá para falar de merenda escolar sem falar também no potencial que a nossa agricultura familiar tem de abastecer a merenda escolar. E aí, às vezes, tem entraves burocráticos para que isso ocorra. Mas é papel da gestão municipal criar os mecanismos, digamos assim, para que essa burocracia ela seja amenizada, né? Por exemplo, em vez de dificultar, ela facilite. Nós precisamos criar os mecanismos necessários, inclusive de auxílio ao produtor rural, para que ele possa, né, colocar, inclusive, o seu produto na merenda escolar. A lei obriga, no mínimo, 30% vir da agricultura familiar. Tornar esse produto padrão, que ele possa ser absorvido, né, de uma licitação. Isso, e né? que ele é conectado, digamos, com a nossa cultura alimentar, inclusive, né? Muitas vezes você tem uma merenda escolar com as grandes licitações com grandes empresas, que está muito fora, digamos assim, dos nossos próprios hábitos alimentares. Nós temos até que... E o contexto, até o contexto nutricional também, né? Por isso que as escolas têm que ter equipe multiprofissionais, multidisciplinares, porque a merenda da criança ela tem que ser observada dentro desses aspectos também nutricionais. Não basta se vir uma bolacha, né, digamos assim, com gordura trans, é necessário fazer todo esse balanceamento. E isso nós temos experiência, inclusive, com o nosso restaurante universitário. Então, não há uma separação, no meu entendimento, de políticas públicas, porque elas se conectam. Se convergem, né? Isso é importante, exemplo, quando se convergem, né? Isso, inclusive, repercute na saúde das crianças, né? Esse tipo de alimentação que vem da produção familiar, né? Que é colocada com responsabilidade dentro de um padrão, digamos, nutricional, certo? Essas questões todas vão, inclusive, influir na qualidade e na saúde dessas crianças que estão frequentando as escolas. Então, dentro do nosso programa, nós colocamos um conjunto de princípios, e um dos princípios é essa intersetorialidade, essa não separação das diferentes políticas públicas, porque ela pode, inclusive, trazer benefício para outra pasta. Aquilo que você desenvolve numa pasta, como na de agricultura familiar, pode repercutir positivamente, inclusive, na pasta da saúde. Então, essas questões, elas não estão desconectadas. É preciso perceber o todo e não as partes separadas. Daí, uma gestão também envolve um grande planejamento, né, das diferentes secretarias, né, isso para ver onde é que as políticas se interconectam, para que nós possamos, inclusive, potencializar os recursos que também não estão aí, né, sobrando, né? Verdade. Não é verdade? Então, é o princípio da racionalidade dentro da gestão. Não é verdade? Eu posso, muitas vezes, gastar com a mesma coisa de duas pastas diferentes. Não é verdade? Verdade. Haver um sobregasto em relação a uma política que é a mesma. Só né? preste conta direitinho, que é isso, as contas vêm depois para ser julgada, né? Tem que gastar duas vezes, mas aí, né, tem coisas que se convergem, mas tudo o senhor sabe muito para bem, evitar gestão, que isso aconteça, né? Evitar. Luiz, em relação à educação, você teria mais alguma questão? Que eu teria só uma... Não, estou satisfeito. Acho que o professor Ramiro respondeu, no contexto geral, as suas ideias do seu plano de governo, caso seja eleito. Pronto. 12h54, nós estamos entrevistando o professor Ramérez, candidato do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, 50, candidato aqui no município de Limoeiro. Só para a gente fechar esse assunto, como seria a relação do prefeito Ramérez com o servidor público? E aí, logicamente, está falando da educação, professor, todo mundo da cadeia da educação e o servidor em geral. Pronto, eu já até mencionei, né? Assim, lá no início, de que qualquer grande transformação, eu acho que a primeira categoria, né, a ser ouvida é o próprio servidor público. Eu acho que nós temos que valorizar o nosso servidor público. E valorizar o servidor público é respeitá-lo, né, primeiramente. Então, eu não posso, como gestor,
por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo na educação que foi o aspecto específico colocado nesse momento, porque nós temos servidor público na educação, na saúde, né, nas diferentes pastas, né, nós temos na limpeza urbana, etc, etc. Mas vamos aqui nos ater, né, num exemplo que foi a pergunta do servidor público da educação. Por exemplo, eu não posso fazer uma lotação de professores, né, de forma punitiva, porque ele não votou, porque esse servidor não votou, né, digamos assim, na gente. Nós temos que levar em consideração, primeiramente, as competências, entendeu? As competências. O professor é lotado pela competência e pela necessidade objetiva que o município tem de preenchimento de um profissional naquela área, num determinado lugar, e não como forma de punição. Outra coisa que nós poderíamos destacar, que seria o plano de qualificação dos nossos profissionais da educação. Por exemplo, um plano de afastamento para cursar mestrado, doutorado, porque nós sabemos que a educação ela é continuada. Nós temos uma formação inicial, que é aquela formação que nós adquirimos na universidade. Então, o professor se forma ali em professor de história, de geografia, de matemática, de ciências e etc. Não é isso? Mas ele não pode ficar parado no tempo, porque você tem uma carreira que no mínimo dura 30 anos, não é isso? Para chegar à aposentadoria. Então, nós temos que ter a formação continuada. Então, é fundamental e necessária a formação continuada. Essa formação continuada passa pela pós-graduação, né? Isso passa ou por uma especialização em gestão, ou por uma especialização na própria área da formação, ou por um mestrado, ou por um doutorado, que é aquilo que a gente chama de, né, uma pós-graduação lato sensu, que é essa mais aberta, da especialização, e aquilo que nós chamamos de estrito sensu. Então, nós temos que qualificar o nosso professor. Como é que se resolve isso? Com um plano de afastamento, onde as pessoas, o professor, possa indicar a sua vontade de cursar, né? E ao sair, né, ao ser afastado da função com a própria remuneração para fazer uma pós-graduação, ele seja substituído por um temporário que será devidamente selecionado para ocupar aquela vaga. Então é preciso estabelecer um plano de qualificação docente, né? Isso é valorização da categoria, né? Entra aspectos administrativos, que vão desde o cotidiano, a gestão da própria escola, né? Isso, a lotação, mas passa por esse aspecto principalmente, que o professor ele tem que se sentir valorizado, ele tem que se sentir, digamos assim, motivado para ele exercer com competência e com responsabilidade a sua profissão. Então, para nós é fundamental. Eu sou servidor público estadual e tive a oportunidade de sair, de ser afastado das minhas atividades, primeiramente para cursar um mestrado e depois para cursar um doutorado. Então, esse modelo ele é o que o servidor público municipal da educação ele necessita. Agora, e do Fundo Geral? Ele é para estabelecer um plano, porque não pode sair todo mundo de uma vez, né? Da mesma escola, né? E o servidor do Fundo Geral, que não está na educação nem na saúde, é um servidor também que reivindica oportunidades. Como é que vai ser essa relação? Porque a gente vê que muitos sindicatos municipais se centralizam muito na questão do professor. Então, o servidor de outras secretarias, chamado Fundo Geral, acabam se sentindo excluídos dessa preocupação de dar a esses profissionais a oportunidade. Como é que o senhor, como prefeito, faria essa relação? Eu respondi primeiramente da educação, porque eu entendi que a pergunta estava direcionada ao servidor da educação. Mas nós já temos uma vasta experiência, né, digamos, com o servidor técnico administrativo, que ele está noutros setores. Então, também é necessário. Agora, é preciso criar também, no nosso entendimento, aquilo que nós chamamos de uma gestão de pessoas, né? Isso porque nós saímos de um modelo que era o RH, né? o Recursos Humanos, depois Departamento de Pessoal, mas hoje nós trabalhamos com uma outra ideia em relação ao serviço público. Nós temos que criar um lugar que nós chamamos assim, que é uma secretaria ou uma diretoria
que vai fazer a gestão de pessoas, que envolve aspectos não só do trabalho, mas os aspectos também da sua interação com a sociedade, cuidados psicossociais, porque vocês sabem que o servidor público, ele passa por um conjunto de adoecimento fruto da sua própria atividade. Aí entra mais uma interconexão com, digamos, a atenção básica na saúde, que é a atenção psicossocial, certo? Que o município deve ter isso bem estruturado, que vai atender a todo o município, mas ele tem que ter, dentro desse setor, uma coordenação voltada já primeiramente para o seu servidor, cuidar primeiramente do seu servidor. Não é fácil fazer isso, né? Porque nós precisaremos da contratação de pessoas. Nós temos que orçar, né? Nós precisamos tirar do orçamento de alguma pasta, né? E colocar, né? Exatamente para a montagem dessas equipes da atenção psicossocial, para colocar nessa pasta que nós poderíamos chamar da gestão de pessoas. Então é preciso cuidar dos servidores de uma maneira geral. Eu tratei primeiramente dos professores, porque eu entendi assim, né? Claro que tem também o servidor da saúde, o nosso agente comunitário de saúde, que adoece, né? Ele é fundamental na capilaridade. Eu falo capilaridade, é um termo muito usado, mas é assim, é quem chega no lugar mais distante, né? Isso, levando a política pública de saúde, é o agente comunitário de saúde, que faz parte da equipe, né? Isso, de profissionais da saúde, do programa de saúde da família. Esse servidor, ele adoece, entendeu? Então, nós temos que cuidar, inclusive, desse aspecto do adoecimento, porque hoje nós servidores públicos, estamos cada vez mais sendo cobrados em nossas responsabilidades. Não que nós não tenhamos, é que responsabilidades vão se sobrepondo umas às outras, de acordo com as necessidades. Não é possível você chegar numa comunidade que não tenha o agente comunitário de saúde. Esse agente adoece porque ele lida com situações limites, né? O agente comunitário de saúde, ele lida com a criança subnutrida, ele tem conhecimento, digamos assim, da desestruturação das famílias, que coloca em risco, inclusive, a saúde mental da família toda e da criança. Então, ele trabalha numa área de grande responsabilidade. Então, nós temos que ter todo esse cuidado, né? Já falei da questão do servidor na educação e do servidor na saúde e do servidor de uma maneira em geral. Nós temos que ter uma concepção diferenciada, que é essa da gestão de pessoas, que envolve o quê? Que envolve aí um conjunto de profissionais, né, de várias áreas, inclusive o assistente social. Bom, estamos conversando com o professor Ramérez, candidato pelo PSOL a prefeito de Limoeiro. Eu quero entrar aqui numa seara, Mara Oliveira, se você me permite, das promessas de campanha dos últimos eleitos em relação à saúde. Ampliar atendimento de unidade básica de saúde, melhorar a saúde. Como é que o senhor avalia essas promessas que não foram cumpridas? E se o senhor tem algum projeto para essa questão de melhorar a saúde, e se continuaria com algum projeto da atual gestão que venha dando certo? O Zé Luiz e Mário Oliveira, essa questão ela é a mais, digamos, melindrosa de todas, porque saúde é algo que diz respeito à nossa própria existência e ameaça a nossa própria existência, a questão da doença, não é verdade? Então, a pessoa adoecida é uma pessoa fragilizada, você sabe disso, não é? Muito. E nós temos um entendimento que é geral, mas que nós temos que trazer para o particular. Eu não posso deixar de mencionar que é fundamental que todos nós, da sociedade, façamos a defesa do Sistema Único de Saúde, não é isso? Porque o trabalhador, a trabalhadora, rural ou urbano, a dona de casa, a criança, né, da sociedade de uma maneira em geral, ela só tem uma possibilidade de resolver o seu problema da doença, é o SUS.
Não tem outro caminho. O outro caminho é de quem pode pagar o plano particular, o plano privado. Existem vários. Ou assistencialismo. Não, eu ia chegar lá, né? Eu estou fazendo aqui, você está já, digamos assim, não, tranquilo. Eu ia chegar lá. Então, nós precisamos fortalecer o SUS, porque o SUS é o que vai garantir saúde para a população. Agora, através do SUS, nós temos que... Essa ideia não é só nossa, mas tem gente que diga, mas tem gente que não faça, não é verdade? Porque não quer fazer. Aí entra esse aspecto que eu vou já esmiuçar. Porque a atenção básica, ela resolve 80% do problema de saúde, certo? Porque é o cuidado lá na ponta, que envolve as equipes de saúde do Programa de Saúde da Família, que no município teria que ter 15 equipes. De acordo com a reforma sanitária, nós teríamos que ter 15 equipes. E nessas equipes nós temos que ter o médico, não é isso? Enfermeiro, auxiliar de enfermagem, o agente comunitário, né? Mas nós deveríamos ter lá também assistente social e alguém da área das terapias, né, complementares à saúde, que são as TICs, que não tem. No caso, né? O senhor disse que teria que ter 15. O senhor reduziria essas equipes? Não, nós ampliaríamos, porque né? o que é dito hoje é que tem 18. Bom. Né? Mas elas têm. Aí eu pergunto, elas têm todas essas especialidades que nós estamos citando aqui? Você está entendendo a questão? Eu estou muito assim com os candidatos, porque assim, eu fico preocupado com a questão do recurso. Quando até o candidato fala, olha, mas o senhor otimizaria esses recursos, como é que seria? Porque a gente sabe que, aí, igualmente que a gente questionou ontem, essa questão da equipe. A gente sabe que tem o PSF, a unidade de saúde, que ela é a equipe. Médico, técnico de enfermagem, enfermeira, agente de saúde, todo esse composto. Perfeito. Todo esse composto. Diferentemente do prédio, que às vezes o senhor fala PSF, é o prédio, não, aí já é um outro aspecto, né? Então o senhor ampliaria, reforçaria essas equipes multidisciplinares? Olha, e como fazer com o recurso que se tem? Perfeito, aí esse é o grande desafio, né? Primeiramente, nós temos o desafio de ampliar. Nós temos que ter, certo, a atenção psicossocial dentro da atenção básica. Isso aí nós temos que fazer. E nós temos que redesenhar a parte do recurso. Né? Por isso o fortalecimento do SUS ele é importante. Mas nós podemos otimizar, por exemplo, porque a atenção básica é a porta de entrada. Mas você já tem, por exemplo, a clínica... Você tem os núcleos também, né? Tem, exatamente. Centros de Atenção Psicossocial, CAPS 1, 2, AD, o município mas esses recursos, né? Esses recursos federais, eles têm sido... diminuídos bastante, né? E por isso que é complicado. É o grande desafio que a gente Mas eu pergunto tem, aqui né? para a sociedade, seria possível consorciar numa região como a nossa para resolver esses problemas? Aí eu devolvo a pergunta para o candidato. É exemplo do consórcio do lixo. É possível isso? Que o consórcio do lixo anda já há muito tempo do resíduo sólido e se arrasta a pasta, não é nem tartaruga não, tartaruga é muito rápida para isso. Eu acredito que a saída possível é o consorciamento. Certo? Agora, esse consorciamento eu também vejo dificuldades, porque nós temos as nossas disputas interregionais. Às vezes aqui, o senhor tem né? um compromisso, mas aí mas é preciso... João, Pedro ou Maria do outro município Mas é preciso alguém puxar, não é verdade? Pronto. É preciso alguém levantar a bandeira e cobrar a responsabilidade dos outros, porque essa disputa interregional, às vezes, ela atrapalha. Mas voltemos à questão da atenção básica, por exemplo. Como seria esse modelo? Só para a gente ficar sabendo, esse consorciado. Bom, esse modelo já existe no Brasil. Nós podemos pegar qualquer modelo. Esse modelo ele serve para aquisição, mas muitas vezes, por exemplo, falta questões básicas de saúde e que muitas vezes o município tem dificuldade de fazer a aquisição. Essa aquisição consorciada, ela tornaria a aquisição mais viável. Isso é muito importante. Agora é preciso construir coletivamente, porque não existe, digamos assim, muitas vezes a disponibilidade para fazer isso, porque o que é que eu vejo que existe por trás, Mário Oliveira, que dificulta
é que alguém acha que no consórcio um outro está levando, não é a vantagem financeira, mas está se beneficiando politicamente para as empreitadas políticas futuras e não está pensando no conjunto da sociedade. É isso que dificulta muitas vezes. Eu tenho participado não só desse debate da construção do consórcio como representante lá da Fafidam, quando eu estava diretor, né, do consórcio dos resíduos sólidos, mas é muito comum, certo? Por exemplo, se a sede ou que vai abrigar uma reunião num determinado município, a ausência total, né, dos representantes do município vizinho e vice-versa. Isso acontece, né, em vários. Eu participei de várias ações governamentais onde, se não for aqui, não vem do município vizinho, mas se for no município de vizinho, o daqui não vai, tá entendendo? Então, há uma dificuldade muito grande. Nós temos que construir esse modelo pensando que isso vai beneficiar a sociedade. Agora, é necessário a sociedade se mobilizar até para que force o seu gestor a participar, né, de políticas dessa maneira. Aí, voltando só para a saúde, que eu queria responder uma questão que nós você... Nós temos que tocar outros assuntos, são 13h11, a gente encerra às 13h30. Que você já colocou aqui, por exemplo, a atenção básica. A atenção básica, né, ela é a porta de entrada, né? Ela já resolve o problema lá, mas vai colocar para a multiclínica, para o CEL e etc, né? E para, digamos, uma assistência intermediária, que são as pequenas cirurgias, que no Limoeiro não tem. Assim, é inadmissível ir fazer um apendicite lá em Fortaleza. Não é isso? Uma cirurgia de apendicite. Mas aí vem lá, né? Não tem a política, mas tem o vereador que leva, não é isso? Uhum. Entendeu? Aí nós estamos entrando no vício política eleitoral. O senhor acha que a gente não tem por falta de vontade política? Com certeza, com certeza. É preciso mobilizar a força política para que essas coisas elas aconteçam efetivamente. Isso eu não tenho dúvida. Eu estou do outro lado, na outra ponta, né? Essa relação hoje da parceria com os camilianos, o senhor manteria ou o senhor abriria outra discussão com a comunidade? Abriria outra discussão com a comunidade, porque aí nós temos que ver e rever os contratos, né? Os termos do contrato. Então, qualquer gestor que vai assumir uma gestão, por exemplo, nós estamos nos propondo a isto, nós vamos rever esse contrato. É uma obrigação nossa rever. Aliás, rever todos. Todos, e reabrir o debate, entendeu? A discussão. Vocês sabem, né, digamos assim, e foi noticiado em vários meios de comunicação, problema gravíssimo em relação à morte de mães, não é isso? A morte fetal, neonatal, e das parturientes, né, de mulheres que morreram no parto. Então, e de acidentes também ocorridos no parto, onde crianças tiveram problemas que ficam para a vida toda, sequelas, quer sejam, quando no caso, aquela por falta de oxigenação, um problema muito grave, mas problemas também muitas vezes em órgãos, né, digamos assim, em membros, né, crianças. Então, nós precisamos ter uma fiscalização, além de rever o contrato, uma fiscalização e um cuidado quando surge um problema dele ser investigado e ser apurado. Isso é responsabilidade da gestão em saúde. É evidente que entra aí conselho de medicina, entre os conselhos específicos das áreas que tem que ser acionado, mas envolve o Ministério Público, envolve a sociedade. Mas aí nós temos que fazer exatamente uma revisão. Quando eu falo revisão, é ler ponto a ponto, cláusula a cláusula, para que a gente possa ver se isso interessa ou se não interessa à sociedade, né? O contrato foi firmado nesses termos. Nesses termos é bom para a sociedade limoeirense ou ele é prejudicial para a sociedade limoeirense? Nós temos que fazer esse diálogo. Nós não podemos chegar e dizer que vamos desfazer os contratos, mas que nós vamos rever todos os contratos, não só o de saúde, né? Uma gestão responsável tem que levar em consideração todas as aquisições, todos os contratos para serviços, né? Todos os contratos para contratação de mão de obra terceirizada, tudo isso tem que ser revisto, certo? E tudo isso tem que ser revisto à luz do que é melhor para a sociedade, para o conjunto da sociedade e não para o gestor e para beneficiar correligionário, que às vezes vocês sabem que isso ocorre. Então é necessário fazer isso, é responsabilidade fazer isso. E digo,
nós temos condições de fazer isso, por quê? Porque se nós nos elegermos, será sem nenhum acordo com quem já está sendo beneficiado por essas engrenagens que estão aí funcionando. Então, nós temos a isenção para fazer. Você nos deu um gancho aí. Zé Luiz, você quer fazer uma pergunta, mas eu queria só por causa do gancho aí em relação a compromisso. E aí a pergunta que eu também estou fazendo a outros candidatos, sua relação com o Poder Legislativo. Como seria a relação do prefeito com o Poder Legislativo? A relação do Executivo com o Legislativo tem que ser de respeito, não pode ser de subserviência, digamos assim, do Legislativo em relação ao Executivo, certo? Mas ele tem que ser uma relação política, eminentemente política, institucional. E é assim que tem que ser. Por exemplo, quando eu estive à frente de uma instituição pública, a Fafidam, independente qual fosse o prefeito municipal, nós sempre tivemos um diálogo institucional, Fafidam, Secretaria de Educação, porque estava ali não o Ramérez e estava ali não o secretário A, B ou C, o prefeito A, B ou C. Estavam ali instituições. E todo o diálogo que nós fizemos foi pensando na melhoria, naquilo que a sociedade pode ganhar dessa aproximação institucional. Então, nós temos que ter uma coordenação política, né, isso que faça o diálogo com a Câmara para discutir os projetos que nós temos, não é isso? Então, nós não podemos, assim, ter a ilusão, certo? Quando se tem, assim, a Câmara toda do lado do Executivo, isso pode parecer ser bom, quando, na verdade, ela acaba sendo um vício, porque não faz a devida apuração e a fiscalização que deveria se fazer. Por exemplo, eu citei essa situação lá da saúde, das mortes lá, certo? E a comissão, né, que cuida da saúde lá da Câmara, sequer tinha pedido um relatório, certo? Em relação a essa situação. Não é assim que funciona, né? As comissões especiais da Câmara têm que funcionar, né? A de educação, a de meio ambiente, a de saúde, entendeu? Mas quando se tem, né, dessa forma um alinhamento cego, né, do Executivo com o Legislativo, isso é prejudicial para a sociedade. Pode até aprovar contas desaprovadas, né, quando isso ocorre. Nós não queremos dessa forma, nós queremos uma relação institucional, porque o projeto que nós vamos apresentar para votar na Câmara será, sem dúvida, um projeto de interesse da sociedade geral, certo? E a Câmara vai ter que fazer o diálogo sobre esse projeto e não vai vetar simplesmente porque partiu da Prefeitura Municipal. É a relação institucional que tem que acontecer. E respeitando, evidentemente, as instâncias políticas de poder. O Executivo é Executivo, o Legislativo é Legislativo. Nós temos Legislativo que quer fazer papel de Executivo, de prometer, né? De prometer, digamos, construção disso, construção de prédio, estrada, de prometer isso e aquilo outro, quando esse não é o papel do Legislativo. O papel do Legislativo é aprovar leis, é fazer indicação de leis, não é isso? É fiscalizar, certo? É esse o papel do Executivo. Nós não temos problema nenhum e nós sabemos que se formos eleitos, né, nós só temos 3 candidatos a vereadores. Mesmo que eu fosse eleito e os nossos 3 candidatos fossem eleitos, nós já começaríamos uma gestão em minoria na Câmara. Mas nós vamos iniciar uma gestão com uma relação política institucional travada entre instituições para que nós possamos ter o benefício para o município de Limoeiro do Norte. E não faremos uma gestão tentando trazer todos os vereadores para o nosso lado, porque eu acho que isso não é o melhor caminho. Nós temos que trabalhar institucionalmente. E as pessoas têm que entender que são esferas diferentes e com responsabilidades diferentes dentro da gestão pública. Bom, 1h19, conversando com o professor Ramérez Regis, candidato pelo PSOL à Prefeitura. Candidato, eu vou fazer uma pergunta em relação à sua experiência administrativa no Executivo Público, né? E o senhor não reúne, né, grandes partidos com forte representação política no âmbito federal e estadual. E a minha pergunta é a seguinte, muito clara: se o senhor for eleito, como é que o senhor vai conseguir quadros para completar a sua gestão? Como é que vai conseguir recursos estaduais e federais? Bom, essa é uma questão, Zé Luiz, boa e uma dúvida que a sociedade também tem, eu acredito, por conta
né, de partirmos de um partido, digamos, que hoje tem 10 deputados federais, né, isso, muito atuantes, né, posso citar Freixo, Glauber Braga, Melchione, né, então nós temos uma bancada, mesmo pequena, uma bancada com grande poder de articulação política. E estadual, nós temos um deputado estadual, que é o Renato Roseno, um companheiro assim valoroso, hoje candidato a prefeito em Fortaleza. E te digo, para montar a equipe, nós vamos montar exatamente com, digamos assim, com gente que tenha competência na área, né? Isso, nós atuamos dentro de uma instituição que forma as inteligências e as competências, certo? Eu conheço inteligências e competências para todas as áreas, inclusive a grande maioria formada pela Universidade Estadual do Ceará. É evidente que, né, para a montagem dessa equipe, nós vamos inclusive ter muito mais condições de fazer isso de forma isenta, né? Às vezes se coloca alguém só porque é do partido ou porque é do partido aliado, e a pessoa que muitas vezes não tem sequer a competência política que nós precisamos do gestor de qualquer pasta. Ele tem que ser um gestor da pasta, mas ele tem que ser um articulador político dentro da pasta. Não é isso? Porque isso é que é importante. Porque muita gente pensa que a gestão ela é somente técnica, mas ela é técnica e política ao mesmo tempo. Quando eu falo política, falo do ponto de vista da dimensão da articulação, da capacidade de articulação e divisão administrativa que a pessoa tem. Essa é a dimensão política. E capazes de montar equipes onde as questões de qualquer pasta não sejam resolvidas batendo na porta do secretário. Por exemplo, nós não podemos ter uma assistência social, que é uma das coisas mais importantes para um município, além da saúde. Não fui perguntado, mas o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, ele é fundamental, porque a nossa população ele é muito pobre, mas a porta de entrada do SUAS tem que ser o CRAS, não pode ser o gabinete da secretária, que via de regra em todo município é a primeira-dama, você está entendendo? Então nós temos que pensar política diferente. O secretário de assistência social, ele deve ser um articulador de uma equipe capaz de aconchegar, de acolher as situações mais adversas do lugar mais distante desse município, né, entrando pelo CRAS, que é onde ele vai entrar na política pública de assistência social, que a assistência social ela deve acontecer até esse indivíduo poder caminhar com as pernas, com suas próprias pernas. Que aí entra um outro tema que não deu tempo de desenvolver, como eu falo que as questões são interconectadas, que é a questão do empreendedorismo, né? Isso, de emprego e renda, né? Esse que é um tema também. E a geração de emprego e renda é uma cobrança muito se faz dos candidatos. Que nós temos que fazer por um modelo, né, e um reforço de políticas, digamos assim, ao micro e médio empreendedor, né? Isso, a agricultura familiar orgânica, criar os mecanismos para que funcione essa agricultura familiar e orgânica. Ela não vai só abastecer a escola, mas ela pode ter um vínculo com o supermercado, né? O estímulo ao orgânico, né? Isso, adquirir o selo, né? Há toda uma política, né? Em relação a isso. Nós temos que criar a feira da agricultura familiar, nós temos que cooperativar. Você vai numa comunidade, certo? Enorme, certo? Que tem, vamos dizer, 50 pessoas criando individualmente porcos e não estão lá cooperativados, né? Isso para o beneficiamento da carne de porco, para até mesmo, se fosse o caso, digamos assim, para a defumação, para aquilo tudo, né? Isso, e a forma de, né, para o resfriamento, o abate, essas coisas todas. Então, nós temos que... Isso seria uma política econômica de reduzir desemprego. Reduzir desemprego, aumentar a potencialidade, o indivíduo acreditar em si próprio, né? Para nós é importante ter um criador de vaca leiteira, só um, certo? Né? Isso no município, ou seria importante você ter uma cooperativa numa região onde, juntando todas as vacas leiteiras, tem um número maior do que a de um único produtor. Nós temos que pensar o cooperativismo, nós temos que pensar um conjunto de ações para a agricultura familiar, que é, no meu entendimento, emprego e renda. Então, por exemplo, uma agricultura familiar forte, ela traz muito mais emprego, porque ela emprega a família toda. Não é isso? Quando eu digo emprega,
digamos assim, é a ocupação, né? Entendeu? É a capacidade do indivíduo sobreviver com suas próprias pernas. Então, essas questões, elas não estão desvinculadas, elas não estão desconectadas, elas estão juntas, aí vai repercutir na saúde, vai repercutir na assistência social. Você vai, digamos assim, uma política dessa vai digamos assim, aliviar, né, digamos assim, os recursos da assistência social, não é verdade? Então, essas questões, elas têm que ser pensadas no conjunto. Agora, eu digo para vocês, isso não se resolve assim, com a varinha de condão, com um toque de mágica. É preciso um envolvimento da sociedade, que as pessoas possam acreditar nisso, que é uma coisa também que muitas vezes, né, a nossa sociedade ela é induzida a achar que as outras pessoas vão resolver os seus problemas, mas não. Esse é um modelo, certo, que coloca as pessoas até digamos, no protagonismo da solução da sua própria deficiência econômica. Candidato, só lhe avisar que nós temos só mais 3 minutos, caso o senhor queira ainda discorrer sobre algum assunto, fique à vontade, para a gente não estourar o tempo aqui, que foi dedicada a todos os candidatos apenas de 1 hora, sem intervalo, então a gente não pode estourar o tempo. Eu vou finalizar, né? Quem chegou já no meio da entrevista não me viu sendo anunciado, eu sou o professor Ramérez, sou candidato pelo PSOL, né, o número 50 aqui em Limoeiro do Norte, candidato a prefeito em Limoeiro do Norte, tem uma trajetória, né, de lutas assim, e uma trajetória de vida muito autônoma em relação àquilo que penso, àquilo que defendo, né? Nunca tive os compromissos que muita gente aqui já se estabeleceu no passado, e nós estamos com um tema que muito bem reflete o nosso posicionamento, que é abraçar a cidade e governar com o povo. Então nós temos essa vontade de que, né, nós possamos acolher todo o munícipe, né, e colocá-lo dentro do projeto de gestão. E meu muito obrigado aqui por esse momento. Não, mas o senhor ainda tem 2 minutos. O senhor ainda tem mais 2 minutos. Eu posso só colocar uma questão que você pode responder em 1 minuto e meio? Aqui Olha, problemas na cidade, todo mundo sabe, a necessidade de saúde, de educação, de segurança, faltam recursos, inclusive, todavia a população também cobra coisas menos prioritárias, como, por exemplo, carnaval. A gestão do professor Ramérez pensaria nisso? É uma boa pergunta, né? Nós temos que criar, certo, cultura e lazer, né? Mas cultura e lazer que o nosso próprio artista, ele se beneficie dessa política. Eu sou contrário a um carnaval onde vem uma banda de fora e vai pegar todos os nossos recursos, né? Nós temos que fazer o carnaval com o nosso próprio povo, com o nosso próprio artista, não é isso? Nós temos que fazer carnavais criativos, carnaval rural, não é isso? Nós temos o exemplo lá do Boi da Faceira que sai todo ano, ali é um bom exemplo, não é isso? Nós temos que criar alternativas para o carnaval. Nós temos que criar alternativas, certo? Mas que volte dentro de um modelo que envolva as pessoas do próprio município, e não esse carnaval, digamos assim, trazido de fora, não é isso? Eu sou um amante do carnaval, mas acredito que nós precisamos desenvolver as nossas potencialidades artísticas e culturais, não só no carnaval, mas para quando chegar no carnaval, eles estejam preparados para o carnaval. E se o povo disser que quer a banda de fora? Aí já é mais complicado, né? Não, porque o senhor falou no início que ia discutir com o povo. Vamos discutir com o povo. Mas é uma questão, mas nessa discussão nós vamos tentar convencer o povo que é mais importante a empregabilidade, a sustentabilidade ambiental para o carnaval feito com os nossos próprios recursos, do que trazendo uma grande banda de fora apenas para criar, digamos, um lenitivo para as nossas dores, se bem que o carnaval é isso, né? O carnaval, diz assim, né? O cara se sente o rei durante o carnaval, não é verdade? Tem nossa buchada da Adélia. Não, é bacana demais, então... Carnaval, né? Eu estou falando uma questão que é o que nós pensamos, entendeu? Nós pensamos... Porque já está com 4 anos que a população quer um carnaval e não tem. Por isso que eu fiz essa pergunta. E teremos nesse modelo que nós estamos pensando aqui. Obrigado, candidato. Obrigado, candidato. Boa sorte, como a gente tem desejado a todos aqui. E disponha, né? Obrigado mais uma vez. E aí, pessoal, 50, professor Ramérez, dia 15 de
de novembro, aí nas urnas, não esqueça não, lembrem-se, né? Na verdade, né? É porque Obrigado, são 8 candidatos, né? É. Eu tenho que ser lembrado primeiro. Obrigado, Ok? candidato. Um Muito abraço forte, tudo de bom. Ainda bem que o senhor só fez lembrar, não pediu voto, que 13h30, não é permitido. 13h30, cumprimos com nossa obrigação britânica, 1 hora com o candidato Ramérez Regis, candidato pelo PSOL, aqui no município, candidato a prefeito. Mara Oliveira. Candidato fala, viu, Zé Luiz? Oi? Fala e assim, ficou até curto para outros temas, Ah. mas é porque realmente Mas, assim, ele detalha muito. Né, abrangeu, discorre dentro das respostas, intersetorializou toda a sua ideia de governabilidade nas várias áreas, saúde, educação, assistência social, esporte, lazer e desenvolvimento econômico. muito bem. Vamos ao intervalo Vamos sim? e a gente volta já já. Eu não sou muito disciplinado aí pra câmera, viu? 13h31 agora.